Olá, boa noite, que a paz de Jesus Cristo esteja com você. Seja bem-vindo a mais uma live aqui no canal, a mais um devocional, o qual o propósito é o mesmo, compartilhar com você mais da palavra do Senhor. Quero desejar uma paz do Senhor a todos os amigos do Facebook, desejar a paz do Senhor a todos os irmãos e amigos também que acompanham o canal EVG Israel TV. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por apoio de cada um. E na live de hoje quero compartilhar uma palavra e o tema é: eles andaram verdadeiramente com Deus. Então estarei falando aqui de dois personagens bíblicos que andaram verdadeiramente com Deus. Muitos que a Bíblia nos fala, que a Bíblia conta de muitos personagens também andaram com Deus, né? Mas eu vou nesta live citar apenas estes dois personagens que andaram verdadeiramente com Deus. E o texto base está em Gênesis, para a gente iniciar. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Você pode acompanhar aí, né? Está na tela, onde está o texto base de hoje. Então você pode acompanhar. Eu espero que você esteja me ouvindo bem e acompanha-nos na leitura bíblica. Amém? Bom, Gênesis capítulo 6, versículo 9, vai nos contar a história de Noé. Escrito está: esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram má e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas má. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente. E destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisão nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão o seguinte: 133 metros de comprimento por 22 de largura, por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida. Tudo o que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança, portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de que conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Então essa é a história de Noé. Ele andou verdadeiramente com Deus. E eu, pensando no meu esboço para trazer para você, querido ouvinte, uma palavra no nosso devocional. Noé, assim que recebeu essa missão do Senhor, numa linguagem bem clara, arregaçou as mangas,
como diz no último versículo, e Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Então, eu fico imaginando, eu sou muito imaginário, né? Eu fico imaginando as épocas, e eu fico imaginando aqui Noé fazendo tudo que Deus ordenou, e debaixo talvez de sol, porque não tinha chuva, né? Ainda Deus não tinha mandado o dilúvio, então o dia todo trabalhando, fazendo a grande embarcação. Aí Noé, vamos imaginar, Noé endireitou as costas, Noé tinha as ferramentas, sobe e desce para poder construir a grande embarcação. E aí Noé faz um alongamento, pois os músculos estão doloridos. Aí eu fico imaginando, né, você já deve ter acompanhado construção de casas de madeira, até de material, mas vamos falar de algo relacionado à madeira. E a pessoa sobe nas vigas de madeira, né, se assenta, olha para o horizonte, descansa um pouco do seu trabalho. E Noé tinha essa missão. Então ele olhava para a imensa estrutura da arca, né, e Deus deu todas as medidas para ele fazer, e puxa a respiração. Aí vem o cheiro forte, né, da madeira, pois os dias eram de calor, nada de chuva, pois Deus não havia mandado o dilúvio. Então, como um carpinteiro, né, um mestre de obra, se assim posso chamar, Noé estava ali. E de longe podia ouvir o som, né, do carpinteiro trabalhando. De onde ele estava ali. E Noé também podia ver seus filhos também trabalhando para construir aquela grande embarcação. Ele era o mestre de obra, né? O chefe. E todos estavam trabalhando arduamente em várias partes da grande estrutura de madeira, da grande embarcação, o qual estava sendo construída. Já fazia décadas que seus filhos, suas noras e suas queridas esposas trabalhavam com ele nesse grande projeto, nessa grande missão. E eles já estavam bem avançados, mas havia muito ainda que fazer. Então as pessoas da região, os moradores dos vilarejos dali próximo, passavam e achavam que Noé estava louco. Eu desde menino ouço mensagens a respeito de Noé e alguns diziam, né, alguns mensageiros, e as pessoas passavam por ali e diziam que Noé estava velho, estava louco, mas todos estavam observando a grande embarcação tomando forma, sendo construída. Mas as pessoas não se importavam, elas riam da ideia de que um dilúvio podia cobrir a terra inteira, de que estava próximo uma grande catástrofe. E Noé, além de receber a missão de construir a grande embarcação, também tinha a missão de avisar de que estava para acontecer um grande dilúvio que cobriria toda a terra. E Noé avisava, parecia tão improvável. As pessoas diziam, isso é um absurdo. As pessoas mal podiam acreditar
no que estavam observando, um homem desperdiçando sua vida construindo uma grande embarcação, enquanto a Bíblia mesmo nos diz que muitos comiam, bebiam, davam-se em festa e nem um pouco preocupado com os avisos a respeito do dilúvio. Então eles olhavam e pensavam: nossa, esse senhor está desperdiçando sua vida. Está desperdiçando não só a vida dele, mas ele está arrastando para construir essa grande embarcação. Ele está arrastando com ele a família. E as pessoas passavam e olhavam e comentavam: esse trabalho que ele está fazendo não tem sentido. Mas Deus, que deu a missão a Noé, o Deus de Noé, tinha uma opinião bem diferente a respeito da pessoa de Noé. E nessa mensagem, ele andou com Deus, ele andou com um verdadeiro Deus. Perguntas que pairam: o que quer dizer andar verdadeiramente com Deus? Não, no Novo Testamento a gente vê que Deus, ou seja, o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne, na figura de Jesus Cristo, o próprio Deus, andando neste solo. Então, olhe para lá, para Noé. A gente olha para o Novo Testamento e vê o próprio Deus andando de um lado para o outro, com seus escolhidos, aqueles que ele chamou, seus discípulos. E agora, voltando para o Velho Testamento, a gente olha o contrário. É Deus, Noé andando com o verdadeiro Deus. Não que Deus andou na terra, nem que Noé de alguma forma foi arrebatado e foi levado aos céus para andar com Deus. Pelo contrário, andar com Deus traz significativa de que eu sou obediente às suas ordens, eu sou obediente à missão que ele me dá, que ele passa para mim. Então Noé se tornou um servo obediente a Deus. Noé amava tanto que era como que ele e Jeová andassem lado a lado. E a Bíblia nos diz, Gênesis capítulo 6, versículo 9. Noé vivia em comunhão com Deus. E os olhos de Deus para a terra observavam muitas pessoas más. E os olhos de Deus olhando para a terra via muita violência em toda parte. E Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado. Gênesis capítulo 6, versículo 12. Pois todas as pessoas só faziam coisas más. Então, Deus olhou para a terra dessa forma. Mas Deus viu que um abominava, que um não estava de acordo, concordando com o que estava acontecendo em sua época. Sabe aquele texto bíblico? E eu gravei hoje para outras redes vizinhas a palavra "não vos conformeis". Eu não concordo com o que está acontecendo nos dias atuais. Então Deus olhou para Noé e viu que Noé, um homem íntegro, um homem que não concordava com o que estava acontecendo. Noé, um homem obediente a Deus. Noé amava tanto que era exatamente como falei. É como se eles andassem lado a lado como amigos, irmãos. Milhares de anos depois,
A Bíblia nos fala sobre Noé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 7, fala da fé, que diz: por intermédio da fé, ele condenou o mundo. E como ele fez isso? O que podemos observar sobre isso? Noé é um homem que Deus olha e vê que está vivendo em um mundo violento. Noé foi criado num mundo que estava rapidamente passando de mal a pior. Tudo estava indo ladeira abaixo. Já estava ruim. Nos dias do seu bisavô Enoque, outro homem que podemos citar aqui, qual é o tema da mensagem, eles andaram verdadeiramente com Deus, é o bisavô de Noé. Outro homem justo que andou com Deus. Enoque tinha predito que um dia de julgamento estava para vir sobre os ímpios, sobre as pessoas más daquele mundo, daquela época. Agora, nos dias de Noé, a Bíblia nos conta que a maldade estava ainda pior. E de fato, do ponto de vista de Deus, a terra estava arruinada. Do ponto dos olhares de Deus, havia muita violência. Fazemos a leitura do que está escrito em Gênesis, capítulo 5, versículo 22. Veja, Gênesis capítulo 5, versículo 22. E diz assim: depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Amém? E Gênesis capítulo 5, versículo 24 menciona de novo: e ele viveu sempre em comunhão com Deus, e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Então, temos esses dois personagens bíblicos que andaram verdadeiramente com Deus, lado a lado. E isso é tão maravilhoso. Amém? Irmãos, em Judas capítulo 14, Judas, vamos dar uma olhadinha em Judas. Vamos ver o que está escrito em Judas. Falei capítulo, mas é versículo. Bem no final da Bíblia. Glória a Deus. Estamos ao vivo. Gênesis, versículo 14. Carta de Judas, versículo 1. Capítulo 1, versículo 14. E diz assim: foi Enoque, da 7ª geração, a partir de Adão, quem há muito tempo profetizou isto a respeito deles. Olhem, o Senhor virá com muitos milhares dos seus anjos. Aí versículo 15. Está escrito em Judas capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. Para julgar todos, ele virá a fim de condenar todos os que não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticam, e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus. Judas capítulo 1, versículo 14, nos fala quem profetizou a respeito do julgamento de Deus. Glória a Deus. Então, a gente tem também em Gênesis capítulo 6, voltando para o Velho Testamento. Vamos dar uma olhadinha. Gênesis capítulo 6, versículo 11.
que diz: para Deus todas as outras pessoas eram más, e havia violência por toda parte. O que aconteceu para que as pessoas piorassem tanto? Uma pergunta. O que aconteceu? Irmãos, uma terrível tragédia aconteceu, pois os filhos espirituais de Deus estavam todos se rebelando contra Deus. E o diabo tem uma missão: caluniar, induzir. E induziu os primeiros que Deus criou, Adão e Eva, ao pecado. E nos dias de Noé, houve muita rebelião, e as rebeliões eram contra o governo de Deus. E assim muitos que se rebelaram abandonam as posições que Deus coloca cada um. E assim houve muita maldade na terra. Nesses tempos, era muito difícil cuidar de uma família num mundo assim. Mas foi isso que o velho Noé fez. Noé encontrou uma boa esposa, e quando ele tinha 500 anos, ele teve 3 filhos. Os seus filhos se chamavam Sem, Cam e Jafé. Junto eles tinham que proteger seus filhos das más influências da época. Meninos costumam admirar homens de fama, homens fortes. E na época tinha homens de fama, homens fortes. Então Noé e sua esposa não podiam proteger seus filhos de todas as histórias sobre as façanhas daqueles homens fortes, mas podiam ensinar as verdades de Deus, aquele que abomina toda a maldade. Então eles tinham que ajudar esses meninos, Sem, Cam e eles tinham que ajudar esses meninos. E mostrar a justiça de Deus, mostrar o amor de Deus, mostrar também que Deus estava com o coração magoado por causa da violência que se alastrava, da rebelião que estava acontecendo. Gênesis capítulo 6, versículo 6, diz assim: ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado. A gente tem que olhar também para os pais de hoje em dia. Muitos deles já ouviram textos bíblicos sobre Noé, sobre a missão que Deus deu a Noé, sobre sua esposa. E muitos dos pais hoje em dia também vê que seus filhos estão correndo perigos, podem ser contaminados pela violência, por espírito de rebelião. Um bando de jovens rebeldes tomam conta de muitas cidades, até mesmo fazem entretenimento para tirar a visão das crianças da palavra de Deus. E a Bíblia nos diz o seguinte: para ensinar os filhos na palavra, ensine seus pequeninos no caminho que se deve andar. Mas tem muito entretenimento, tirando o foco das crianças em se aproximar
do mestre. E aí, nos dias de hoje também está repleto de violência, pois seus olhos veem, você não está habitando em outro planeta, você está no planeta Terra. Então você está observando um caos por completo. Mas se há uns pais que buscam sabedoria em Deus, fazem de tudo o que podem para lutar contra essas influências, ensinam seus filhos na palavra. Escute o que está escrito em Salmos capítulo 11. Salmos capítulo 11. Vamos dar uma olhadinha. É bom que a gente vá na palavra. Salmos capítulo 11, versículo 5. Glória a Deus. E diz assim: O Senhor, ó Senhor, examina os que lhe obedecem e também aqueles que são maus. Com todo o coração ele detesta. O Senhor examina os que lhe obedecem e também aqueles que são maus. Com todo o coração ele detesta os que gostam de praticar violência. Também Salmos capítulo 37, versículo 10 e versículo 11. Veja o que diz. Salmos capítulo 37, no versículo 10 e 11. Escrito está: dentro de pouco tempo os maus desaparecerão. Você poderá procurá-los, porém não encontrará. Versículo 11. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Então é possível ter bons resultados apresentando mais a palavra de Deus aos seus pequeninos, aos seus filhos. O velho Noé e sua esposa foram bem-sucedidos. Seus filhos se tornaram homens bons e se casaram com mulheres que também queriam colocar em seu coração o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus habitando em seus corações em primeiro lugar. Falando um pouco da missão, o Senhor diz: faz uma grande embarcação. Então, um certo dia, a vida do velho Noé mudou para sempre. Pois o Senhor falou: servo amado, colocarei um propósito, e esse propósito é de destruir o mundo, pois o mundo está se alastrando em maldade. Então Deus deu uma ordem, Gênesis capítulo 6, versículo 14. Faz uma grande embarcação de madeira. Gênesis capítulo 6, versículo 14. E diz assim: pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisão e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. Essa arca não era só um grandioso navio, como alguns estampam em lindos quadros na parede. Essa arca, essa grande barca não tinha proa, não tinha popa, não tinha quile nem leme. Essa grande barca era só um grande, em outras palavras assim, explicada, um grande baú, uma caixa. Deus forneceu a Noé as medidas exatas da grande barca. Deus deu a ele os detalhes sobre esse projeto, passou as melhores orientações divinas para que ele viesse fechar os buracos com piche
e fechar por dentro e por fora. E Deus falou para ele qual era o motivo. Eis que estou trazendo dilúvio sobre a terra. Estou trazendo dilúvio de águas. Tudo que você vê na terra vai desaparecer. Mas Deus também fez um acordo, um pacto, um acordo formal com Noé. Entre na arca, entre na barca, tu e teus filhos, tua esposa. E Deus deu a ordem para que ele entrasse na grande barca, junto com a família. E Noé também tinha companhia nesses dias em que o dilúvio estaria acontecendo. Teria a companhia dos animais, além da companhia das famílias, de seus filhos, noras, esposa. Apenas os que estivessem dentro da grande barca estariam vivos, sobreviveriam ao dilúvio. Então Noé tinha uma grande tarefa, uma tarefa gigantesca. E Deus passou todas as medidas. 133 metros de comprimento, 22 de largura, 13 metros de altura. Era muito grande. Muito grande, como eu disse, como se fosse um grande baú. Maiores que as embarcações de madeiras construídas que a gente vê navegando pelos mares. Eu fico aqui imaginando, voltando a imaginar, será que passou pela cabeça do velho Noé se livrar dessa missão? Será que ele, por algum minuto, reclamou desse grande desafio? Será que ele alterou os detalhes, mudou as medidas para facilitar as coisas para ele? E a Bíblia nos dá uma resposta bem clara. Eu volto a ler aqui. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Gênesis capítulo 6, versículo 22. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Amigos e irmãos, esta grande construção durou décadas. Durou talvez 40, 50 anos, 60, 100 anos. Havia muita árvore para derrubar. O velho carpinteiro trabalhava, arrastando as vigas, moldando. Pois a arca teria que ter pavimentos, teria que ter lugares, teria que ter portas, teria que ter janelas, e teria que ter muito espaço. Teria também que ter telhados. Teria também que ter duas águas com leves inclinações para que as águas corressem. Gênesis capítulo 6, versículo 14. E os anos passaram e a arca tomava forma, como diz a Bíblia. Noé deve ter ficado muito feliz, pois quando um servo de Deus recebe uma missão, fica tão feliz em seu coração porque tem a sua família que dá apoio. Eu vejo para o velho Noé, imagino aqui, ele ficou feliz com essa grande missão porque ele tinha a família que estava apoiando. Também havia, que é importante nós observar, um outro aspecto em relação à grande missão que Deus deu ao velho Noé. Era uma missão muito desafiadora, construir uma grande arca. A Bíblia diz que Noé era um pregador da justiça. Torno eu folhear minha Bíblia para 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vamos para lá? Para o final da Bíblia. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim: Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus,
A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou a todos que deviam obedecer a Deus. E Deus também salvou mais outras 7 pessoas. Amém? Então Noé se tornou um mensageiro da justiça de Deus, um pregador. E anunciando a justiça de Deus, algumas pessoas passavam e diziam, é louco. E a construção seguia. E ele corajosamente tomou a liderança, passou a anunciar à sociedade de sua época, e todos estavam vivendo as suas vidas, estavam vivendo as suas perversidades, estavam acontecendo destruição, mas a destruição, a justiça de Deus viria. A reação das pessoas da época é a mesma que a gente vê nos dias de hoje, quando a gente fala a respeito de Cristo. Quando a gente fala que o Senhor virá, quando a gente fala que Jesus foi preparar um novo local, e só entrarão nesse local aqueles que se consagrarem, aqueles que buscam por santidade, aqueles que entendem a palavra do Senhor, o qual ele diz, sejam santos porque eu sou santo. E para viver ao lado de quem é santo, precisamos nos santificar. Nos dias de hoje nós anunciamos a palavra do Senhor corajosamente. Anunciamos que Jesus um dia em breve virá e que esse mundo será destruído e que pessoas, aqueles que desejam ser salvos, precisam ouvir a palavra do Senhor, porque Jesus veio a este mundo com um propósito, e o propósito era anunciar salvação. Veja que Noé anunciava a justiça de Deus, e Jesus veio com o propósito de anunciar salvação. Anunciar a paz, pois vivíamos em guerra com Deus, não vivíamos em paz com Deus. Se hoje estamos em paz com Deus, é por meio de Cristo. Então, veja, a reação das pessoas quando a gente anuncia a respeito de que Jesus um dia virá, eles fazem caso. Eles dizem, olha, eu não quero me envolver, eu estou muito bem no meu dia a dia, o que eu quero fazer é viver os meus prazeres, é comer, é beber, é casar. Eu não vou dar atenção. Olha o que diz a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24, o qual Jesus anuncia uma palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 24. E versículo 37 até o versículo 39. E diz assim: a vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Versículo 38. Pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam até o dia em que Noé entrou na barca. Versículo 39. Porém não sabiam o que estava acontecendo até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Irmãos, no versículo 40 dá mais detalhes. O versículo 40 vai dando mais detalhes de como será a vinda do Senhor. E diz, naquele dia 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro deixado. Em outras palavras, aquele que será levado é porque deu ouvido à palavra anunciada por mensageiros de Cristo. E aí diz, 2 mulheres estarão no moinho, moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. E continua dizendo, fiquem vigiando, pois vocês não sabem que dia vai chegar o seu Senhor. E Noé anunciava a justiça de Deus, mas ele não sabia quando Deus ia mandar o dilúvio. Então a gente vê, sem dúvida, muitos fizeram casos da família de Noé e fazem casos dos mensageiros de hoje em dia. Talvez até ameaçaram, até foram além,
Talvez tenham até mesmo tentado impedir que a grande construção viesse a acontecer. Mas note que Noé e sua família nunca desistiram, apesar de viverem num mundo que considerava o principal objetivo da vida deles ou algo sem importância, sem sentido e tolo. Eles continuavam a realizar o trabalho fielmente que Deus havia entregado para eles fazer. Assim tem que acontecer com as famílias de hoje em dia. Devemos de olhar e aprender muito com a fé, aprender com Noé que andou verdadeiramente com Deus. Afinal, realmente vivemos o que a Bíblia chama de últimos dias? Estamos vivendo o caos por completo? Os dias são maus? Leia 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Jesus disse que nossa época seria exatamente como na época do velho Noé, no qual ele ganhou esta missão de construir uma grande embarcação. O mundo reage à mensagem. O mundo reage à mensagem a respeito de Deus. Eles reagem com empatia, zombam e perseguem. Por isso é bom que os cristãos olhem para a vida desse personagem, Noé, pois você não será o primeiro, não somos os primeiros a enfrentar desafios como estes. Finalizando, irmãos, décadas depois, pois levou muito tempo, eles entraram na barca. E Noé já estava com quase 600 anos. Noé enfrentou algumas perdas. A Bíblia fala que seu pai Lameque morreu 5 anos mais tarde. Matusalém, pai de Lameque, avô de Noé, morreu com 969 anos, encerrou a vida mais longa do registro da Bíblia, Gênesis capítulo 5, versículo 27. Tanto Matusalém como Lameque foram contemporâneos do primeiro homem, criado por Deus, Adão. Então o patriarca Noé tinha 600 anos, ele recebeu outra ordem de Deus: entra na barca, tu e todos da tua casa. Ao mesmo tempo, Deus mandou Noé levar todo tipo de animal. E Deus deu o número exato, 7 no caso dos animais puros, apropriados para sacrifícios, e 2 no caso dos demais. Gênesis capítulo 7, versículo 1 e 3. Quando a gente vê nos quadros pintados por artista, a gente vê uma vista inesquecível, a gente vê no horizonte. A gente pode imaginar os animais de todos os tamanhos, de todas as formas, temperamentos. E eles iam chegando aos milhares, eles vinham andando, alguns de modos desajeitados, outros bem devagar, se arrastando. E ainda outros vinham voando, rastejando, enfim. Não precisava a gente só imaginar, mas olha, o pobre Noé talvez indo buscar alguns animais, direcionando-os, cercando-os, atraindo-os para dentro do espaço limitado da grande barca. A Bíblia nos diz a respeito disso, e eles entraram. E aí Noé também entrou na barca, Gênesis capítulo 7, versículo 9. Alguns talvez perguntem como algo assim poderia acontecer, e como todos aqueles animais poderiam conviver em paz num espaço limitado? Pense no seguinte: será que está além do poder do Criador do Universo controlar a sua criação? Ele controla todas as coisas. Ele controla o vento. Ele controla a tempestade. Ele controla todas as coisas, até os animais. Até mesmo os animais mais ferozes ele deixa manso. Te levo para dentro da caverna aonde estava Daniel. Daniel estava na caverna, e o que aconteceu? Os leões ficaram calminho, e ainda deitaram, e Daniel também deitou, dormiu, descansou.
Ele é o Criador do universo. Deus é o Criador do universo. Pode controlar toda a criação, controlar todos os climas, controlar todas as coisas. A sua voz controla. Ele fala, o vento se acalma. Ele criou os animais. Irmãos e amigos, muito tempo depois, ele também abriu o Mar Vermelho, fez o sol ficar parado. Então ele poderia realizar muito bem esse evento descrito e relatado em Gênesis a respeito de Noé. Com certeza poderia, e foi isso que ele fez. Irmãos, é verdade que Deus pode escolher salvar a sua criação, salvar os animais de outro modo? No entanto, ele deu essa missão ao velho Noé para construir uma grande barca. Deu essa responsabilidade àquele homem que verdadeiramente tinha comunhão com ele. E ele dá a grande responsabilidade aos humanos para cuidar de todas as coisas vivas na terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28 nos fala sobre isso. Assim, a gente ouve muitas mensagens a respeito da história do velho Noé, e isso a gente aprende, a gente passa para frente, a gente ensina nossos pequeninos, a gente ensina e mostra que Deus também dá valor aos animais e às pessoas que ele criou, que Deus disse a Noé que o dilúvio viria em umas semanas. Você deve imaginar o período em que eles estiveram dentro da embarcação, muita atividade para fazer. Faça a sua imaginação voar. Eles tinham trabalho de colocar, organizar na grande barca todos os animais, dar alimentos. Irmãos, a família, além de levar os seus pertences para dentro da barca, a esposa de Noé e a esposa de Sem, de Cã e Jafé, também ficaram muito interessados em fazer da grande barca um lugar confortável para elas morar. E as outras pessoas elas fizeram casos. Apesar de todas as evidências de que Deus estava abençoando o velho Noé em sua missão, em seu trabalho, elas não notaram, ou talvez notaram, que os animais estavam se direcionando para dentro da embarcação, mas continuavam com sua apatia. Nada surpreendia elas. Elas continuavam em seus prazeres. Elas continuavam bebendo, comendo, casando. Continuavam em suas rotinas. As pessoas de hoje em dia também fazem casos. Olham assim, veem os sinais do que Jesus diz que iria acontecer e ainda fazem caso. Estamos vivendo sim os últimos dias e alguns zombam. O apóstolo Pedro nos falou, e eu quero ler aqui 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 até o 6. Vamos dar uma olhadinha? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, no versículo 3 até o 6, e diz assim: primeiro vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês. Versículo 4, dizendo, ele prometeu vir e não foi. Onde ele está? E aí eles continuam dizendo, nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Versículo 5. Esses zombadores esquecem do propósito que há muito tempo Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e no meio da água. E versículo 6. E também que pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído.
Então, o apóstolo Pedro nos fala desses dias, nos fala que a gente passaria por isso, que a gente seria ridicularizado e que as pessoas não dariam ouvidos aos anunciantes a respeito de Cristo. É muito similar, não? É similar também que na época de Noé passou por isso. E aí você me pergunta, mas quando foi que isso acabou? A zombaria acabou? O relato diz que quando Noé e sua família, os animais, estavam dentro da grande barca, o próprio Deus fechou as portas. E aí eu costumo olhar e imaginar e pensar assim, depois que Deus fechou a porta, Noé não pôde fazer mais nada, não pôde salvar mais ninguém, nem um idoso, nem uma criança, porque ele não tinha mais nenhum jeito de abrir a porta, porque quem fechou foi Deus. Ele poderia ficar pelo lado de dentro se compadecer, ele não poderia sair para fora, não poderia consolar ninguém. A Bíblia nos fala que Deus fechou a porta. Aqueles que estavam ridicularizando estavam por perto, sem dúvida. Mas essa ação divina os silenciou. Começou as primeiras gotas de chuva. A chuva fez isso. Choveu mesmo. E a chuva continuou. Chovendo, chovendo. Inundou a terra toda. Exatamente como Deus tinha dito. Gênesis capítulo 7, versículo 16 e versículo 21. Deus não se alegrou com a morte daquelas pessoas más. Olha o que diz em Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, no versículo 11. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Torno a repetir, veja. Diga-lhe que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? Então veja que esse texto bíblico, em Ezequiel capítulo 33, versículo 11, o próprio Deus não se alegra com a morte de um pecador. Então Deus não se alegrou com a morte daquelas pessoas que batiam na porta assim que aconteceu os primeiros gotas de chuva a caírem. Então Deus não se alegra com a morte de seres humanos. Ele avisa antes. Ele avisa antes para que tenha salvação. Os anunciantes do Senhor estão usando os púlpitos digitais, anunciando a respeito da volta de Cristo. Eles anunciam porque Deus não se alegra com a morte de um pecador, como escrito está, Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Há um tempo, e o Senhor diz, olha, há tempo, eu estou te dando a oportunidade. Estou te dando a oportunidade de mudar o seu modo de vida. Estou te direcionando para que você venha fazer o certo. As pessoas da época de Noé poderiam ouvir e parar e dizer, olha, vamos dar atenção a esse Senhor. Mesmo ele tá aí construindo essa embarcação sem sentido nenhum. Mas não, elas passavam e ridicularizavam, zombavam dele e diziam, olha, tá louco, não é possível. Tá construindo uma embarcação sem sentido nenhum. Mas
Elas poderiam ter mudado, e nos dias de hoje a gente continua a anunciar mais a respeito de Cristo, e o Senhor diz que virá num piscar de olhos. E o Senhor diz, olha, um vai estar ali no campo, uma será levada e a outra será deixada. Há tempo de mudar, há tempo de direcionar os nossos pensamentos para a palavra do Senhor. Estamos ganhando muita oportunidade, pois temos um Deus que é rico em paciência, mas está nos avisando. Observe, o modo de vida de Noé responde a nós muitas perguntas. Ele viveu verdadeiramente com Deus. E eu mencionei aqui nessa mensagem seu bisavô Enoque, que também andou verdadeiramente com Deus. Então, este modo de vida do velho Noé responde às perguntas. Devemos então andar com Deus? Devemos então obedecer o nosso Senhor em todas as coisas? Noé mostra a nós, escrito na Bíblia, que é possível sobreviver e andar em fé. Também Noé condenou o mundo dos seus dias, condenou a perversidade. Noé deixou bem evidente que estava sim vivendo uma perversidade naquela geração, mas a fé, a obediência salvou do grande dilúvio, salvou ele, a família. Ouvinte, se você tiver a fé de Noé e dos demais, o qual a Bíblia cita, também você ganhar benefícios, não só para você, mas para aqueles que você ama. Assim como Noé, você pode também andar com Deus. Você pode também ter Deus como seu amigo. E essa amizade dura para sempre, eternamente. Deus te chama para a grande obra. Deus também te dá desafios. Deus dá desafios para você, chefe de família. Deus dá desafios para você, para sua esposa, para os seus filhos. Um dos desafios que muitos têm, como criar nossos filhos, criar nossos pequeninos em dias complicados. Como criar nossos pequeninos no tempo que vivemos. Noé mostrou fé. Noé mostrou obediência. Noé também, além de estar ali envolvido na construção da grande embarcação, anunciou a justiça de Deus. E eu te pergunto, para terminar aqui, de que modo você está imitando a fé de Noé? Você está também nesse caminho imitando mais a respeito da fé de Noé? A Bíblia nos diz, Gênesis capítulo 6, versículo 22, e Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Para fechar aqui, seja obediente à palavra do Senhor. Deus te dá missões, Deus passa para você as medidas. Continue a pregar, continue a evangelizar. Eles passam e zombam, eles passam e ridicularizam, mas nós sabemos que um dia essa porta será fechada pelo próprio Deus. E eu estou falando da porta da salvação. A porta da salvação será fechada pelo próprio Deus. A gente não vai poder fazer nada. Logo após o dilúvio ter passado, Gênesis capítulo 7, versículo 23, somente Noé e os que estavam com ele na barca ficaram vivos,
O resto foi destruído, isto é, os seres humanos, os animais domésticos, os animais selvagens, os que se arrastam pelo chão e as aves. Somente aqueles que continuarem firmes, continuarem em santa devoção ao Senhor, viverão eternamente. Imite a fé do velho Noé. Seja obediente em tudo que o Senhor colocar em suas mãos. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por esta palavra. Leva-nos a um caminho de que a gente venha imitar a fé do velho Noé. Muitos na Bíblia que são mostrados a nós, eles tiveram fé. Nós também queremos ter essa fé. Queremos obedecer. Os dias são maus, há tempos de caos. Ensina-nos com sabedoria a anunciar mais a Tua palavra a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a salvação, a perdão para os pecados. Muitos não dão ouvidos, muitos dizem: olha, você anuncia desde o tempo do meu avô, e cadê ele? Ele não veio. Senhor, exatamente como na época de Noé, o Senhor não avisou que dia viria o dilúvio, só disse que iria chover. E o Senhor também não avisa que dia vai voltar, mas nós aguardamos com esperança. Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos para que a gente também esteja junto, entre no Teu reino, para que a gente se mantenha santificado, para que a gente venha ter comunhão contigo, para que a gente não fique pro lado de fora. Senhor, abre a nossa visão a respeito da oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias. Oportunidade de ler, oportunidade de meditar nos Teus feitos, nas Tuas maravilhas. Obrigado, ó grandioso Deus. Ensina-nos a imitar a fé de Enoque, a fé de Abraão, a fé de Noé. Ensina-nos a trilhar um caminho de obediência. Senhor, sem o Senhor não somos nada. E quando o Senhor nos der uma missão, que a gente venha ser fiel, que a gente não venha fraquejar, que a gente não venha mudar as medidas que o Senhor nos passa. Obrigado por nos passar uma grande lição a respeito da vida de Noé. Senhor, a palavra "não vos conformeis com este século" precisa arder em nosso coração. Alguns estão conformados, alguns estão aceitando, estão concordando, levantam as suas mãos. Eu concordo. Nós não concordamos com a miséria, com a fome. Nós não concordamos com o sofrimento. E isto está acontecendo nos nossos dias. Nós não nos conformamos. Senhor, o Senhor é o único que pode nos salvar. O Senhor é o único que pode perdoar. Abençoa-nos, perdoa-nos. E obrigado por esta palavra tão rica e tão maravilhosa. Obrigado por este alimento. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Eu vou ficando por aqui. Obrigado, Madalena, pela presença. Um forte abraço. Fica você na paz. Te vejo amanhã. Eles andaram verdadeiramente com Deus. Texto bíblico, Gênesis capítulo 6, versículo 9. Vamos andar verdadeiramente com Deus. Um forte abraço e Deus abençoe você. Tchau, tchau.